Então agora a gente vai evoluir um pouquinho, né, para falar sobre os estudos geotécnicos que eu tenho para as fundações de pilhas, né? A fundação é algo bem crítico porque eu tenho que ter um cuidado muito grande com a questão da minha drenagem, ou seja, essa minha pilha, ela não pode ser recarregada, por exemplo, por alguma surgência, um corpo de água subterrâneo, que às vezes numa área que eu vou fazer lá o meu reconhecimento, eu não identifico. E como é que isso começa a aparecer? Justamente porque eu estou fazendo um carregamento muito intenso, né? E aí eu mudo as tensões in situ do meu material. Com isso, eu posso provocar ali pontos de saída de água. E essa água, né, não sendo prevista, não tendo um estudo hidrogeológico eficiente, ela acaba por prejudicar o meu projeto, ok? Então, vamos agora falar um pouquinho aqui dos estudos direcionados, né, a questão das pilhas. Bom, essa é a nossa premissa, né? O que nós desejamos aí para qualquer tipo de projeto, né? Ou seja, os meus projetos, eles têm que ser sempre seguros, econômicos, né? E eles pressupõem que eu faça esse reconhecimento prévio do meu subsolo. Nesse caso, é muito importante que eu tenha atrelado ao meu projeto campanhas de investigação que sejam robustas. E esse termo robusto que eu coloco não significa ter 200 sondagens, não, mas ter dado de qualidade. Porque ali, com o entendimento daquela fundação, eu vou justamente fugir daquelas premissas de projeto que são a falta de adoção de resultados de ensaio que eu teria lá para a minha região e tenho que partir para fazer correlações ou mesmo buscar na literatura algum dado que converse com a minha realidade. Isso é muito complicado, até no nível conceitual do meu projeto é válido para eu poder dimensioná-lo, mas no nível básico e detalhado, principalmente conhecendo esse tipo de estrutura, que a gente vai ver mais para frente, mas muitos autores são assim taxativos na hora de afirmar que o nosso conhecimento para pilhas desse tipo de material fino, que é justamente o nosso grande desafio, são limitadas a 100 metros de altura. A partir de 100 metros de altura, esse tipo de projeto começa a ficar muito empírico, né? E aí você pensa, às vezes, né, eu tenho também o pensamento inverso, ou seja, eu já peguei a pilha pronta e agora eu tenho que entender como é que essa pilha está. E aí você vai pegando lá os dados, né, de projeto, não tem sondagem, as sondagens são superficiais, o meu nível de tensões está a 150 metros de profundidade, eu só tenho 10 metros ali, praticamente uma capinha só investigada, né? Então o meu problema aumenta assim exponencialmente. Então é por isso que eu tenho que ser muito perspicaz na hora de programar essas investigações. Isso falando somente para fundações, né, em materiais naturais. Quando eu coloco essa minha fundação composta por rejeito, o meu problema ele tem que ser tratado de forma diferenciada, conforme a gente também já vai ver hoje no nosso dia aqui de curso, ok? Bom, então, basicamente, né, o reconhecimento aí busca essas informações, né, de eu avaliar que tipos de materiais existem ali, como esses materiais eles estão dispostos, né, a chance de eu coletar uma amostra e levar isso para o laboratório para fazer um ensaio, ou mesmo realizar um ensaio in situ, né? Então, por que isso? Esse é um questionamento que eu gosto sempre de trazer pelo seguinte, né? Quando nós pegamos aí o passado de obras de engenharia de uma forma geral, vocês buscarem na década de 60, vão ver que existiram na nossa história muitos acidentes trágicos, né? Então eu posso citar alguns, depois vocês podem buscar no YouTube, tem lá vídeos extensos e muito interessantes falando, né? Tem a barragem lá de Malpasset, tem na França, tem a barragem de Vallon na Itália, tem a barragem de Tito nos Estados Unidos, né? São barragens que nos ensinaram muito quanto ao comportamento geotécnico desses materiais naturais. E por que eu gosto de chamar essa atenção e não, né, puxando sardinha para o meu lado aqui? Pelo seguinte, porque o desconhecimento ou a simplificação da tratativa desses materiais de fundação
pode impactar demais no meu projeto. E depois que esse projeto já tiver concebido, construído e tiver oferecendo um problema, o meu nível de conhecimento desse projeto baixo vai resultar lá num gasto excessivo ou, no pior de tudo, né, trazer um risco à minha região. O menos mal é que se a gente tivesse uma ruptura de uma pilha, né, assim, comparando com uma ruptura de uma barragem, a mancha que esse material iria percorrer seria bem mais restrita, né? Mas, de qualquer forma, né, pensando em toda essa questão operacional da mineração, que às vezes eu disponho essas estruturas, às vezes até por uma sensação de serem mais seguras que a própria barragem, elas podem oferecer um risco muito grande se eu não tiver um nível mínimo de conhecimento. Então, é ideal que nessas fases de vida da minha estrutura, eu consiga chegar numa etapa de monitoramento com o meu nível de conhecimento acerca da estrutura muito elevado. Então, eu boto esse slide aqui para a gente chamar a atenção. Por quê? Porque muitos desses projetos aí que falharam, né, e alguns ainda falham, é justamente porque existe uma interpretação um pouco equivocada acerca do comportamento de engenharia desses materiais. A gente sabe que esse comportamento ele é basicamente avaliado aí em função de propriedades como deformação, né, resistência e permeabilidade. E outro ponto interessante, essa pode ser até uma resposta meio óbvia, né, essas duas respostas aqui, mas isso no passado não era não, tá? Simplesmente pelo seguinte, eu chegava numa determinada região, via que o material era material rochoso e achava que só por ser rocha era um material bom, né? Nós sabemos, inclusive, que uma rocha, do ponto de vista de mecânica de rocha, uma rocha dura, né, quando ela é submetida a um alto nível de tensões, que é justamente o que acontece quando eu projeto uma pilha dessa aí de 100 metros de altura, né, ainda, mesmo que eu distribua esse nível de tensões numa área muito grande, eu posso mudar o comportamento dessa minha rocha dura e ter um comportamento semelhante a uma rocha branda. Existem muitos casos de túneis que são abertos, né, em profundidades altíssimas, 300, 400 metros de profundidade, e que esse tipo de comportamento já foi observado. Então, já tendo essa particularidade do meu projeto, vocês imaginam o que acontece em camadas que estão mais superficiais dessa minha estrutura. É por isso que eu falo, né? A gente tem sempre que tratar esses materiais geológicos em função da sua gênese, ou seja, se é um sedimento, não é um solo, né? É um solo, ele é derivado de algum material que está ali. É um material rochoso? É um material mais intemperizado, né? Porque esse é também outro problema. Se eu não estiver atuando dentro de uma cava, onde a gente espera pegar um material um pouco mais competente, que nem sempre acontece, eu faço essa analogia porque a gente está mobilizando muito material no processo de escavação, mas não é uma regra, né? Pensando no Brasil, um clima predominantemente tropical, eu tenho espessos mantos de intemperismo. Então, eu tenho que entender o comportamento de engenharia desses materiais, ao invés de tentar descartá-los ou pensar aí tratamentos mirabolantes, né, de forma a subsidiar o meu projeto. Então, o comportamento de engenharia desses materiais ele é diferenciado, né? E eu ainda tenho uma questão, porque essas propriedades que eu listei aqui em cima ainda variam muito. Ou seja, eu tenho anisotropia nesse material. E vocês que trabalham aí com as análises, né, devem ter uma grande dificuldade de, por exemplo, dar esse input na minha análise, né, com a anisotropia desse meu material. Né? Isso só falando dos materiais naturais. Então, essa conclusão que pode parecer muito óbvia, antigamente não era. Ou seja, materiais, né, mesmo que sejam rochas da mesma gênese, podem oferecer comportamentos de engenharia bem diferentes. Né? Então, todo cuidado para a gente fazer uso dessas correlações sem o devido, né, critério interpretativo, ok? Pessoal, só fazendo uma ressalva, daqui a pouco vamos entrar no nosso primeiro round de perguntas, então fiquem à vontade aí, se por acaso já não tem algum monte de perguntas aí, fiquem à vontade em mandar aqui para a gente, ok? Bom, e quais as informações mínimas que eu tenho que obter numa campanha dessa aqui de investigação? Basicamente, né, são todas aquelas que me remetam a condicionantes geológicos, né, pensando que eu vou estar ali confinando um maciço, né,
acerca de tensões que vão atuar ali, né, definir esses materiais, principalmente a questão estrutural, porque eu posso ter materiais ali com baixas resistências de cisalhamento associadas a planos naturais desse material rochoso, né, que vai justamente na linha do que eu falei da anisotropia, e essas estruturas elas têm que ser consideradas lá na minha análise, né? A depender, é claro, do tipo de projeto que eu estou fazendo, da dimensão desse projeto, porque um nível desse alto de tensões eu posso ter uma movimentação ou mesmo, né, uma indução aí de um movimento nesses meus planos existentes. Então, eu tenho que ter ali um mínimo de conhecimento e, às vezes, uma das grandes dificuldades é que essas informações que são tão simples, né, que a gente está listando aqui, que a gente vê ali no dia a dia das nossas sondagens, elas chegam, às vezes, com uma qualidade de informação muito ruim. E a pior coisa que tem num projeto é quando você recebe esse projeto já no nível detalhado, reflete sobre ele e fala assim, eu não tenho informação. Então, já passei por muitas situações que a gente tem que dar aquela notícia que é ruim, né? Fala assim, olha, apesar de você ter 200 sondagens aqui, elas não atendem o que você quer fazer. Né? Não significa, às vezes, que o dado é ruim, às vezes ele é superficial demais, ou então, às vezes, ele está numa outra área, e eu não posso simplesmente vir, sem nenhum critério, puxar aquele dado para a minha realidade. Né? Principalmente se tratando de um material desse aí, geológico, e principalmente se tratando de uma região de quadrilátero ferrífero, né? Onde eu tenho essas variações aí de unidades geológicas muito grandes. Né? Então, essas informações são as premissas básicas aqui para que eu tenha e depois até direcione os ensaios de laboratório interessantes, né, para buscar as propriedades lá que vão subsidiar o meu projeto de uma forma adequada. Bom, e antes de fazer qualquer tipo de campanha, eu tenho que ter esse tipo de questionamento aqui resolvido, né? O que eu vou investigar, onde eu vou investigar, como eu vou investigar. Nós temos muitos métodos que nós podemos utilizar para poder fazer isso, né? Além disso, quais são esses níveis e os critérios previstos em projetos? Por que esse ponto aqui ele é bastante interessante? Porque se o meu projeto, né, da pilha vai ser construído em cima de uma dada região, às vezes fica com uma impressão muito grande de que eu tenho que achar a rocha-sã lá naquela fundação. Então, por que eu vou buscar uma informação como essa se o meu problema está a 100 metros de profundidade, não a 300 metros de profundidade, né? E por que eu estou puxando esse assunto? Porque esses projetos, né, de empilhamento, eles têm passado aí na mão de muitas empresas, principalmente empresas internacionais, para poder fazer a revisão do que está sendo desenvolvido. E aí, às vezes, a percepção de um profissional que mora em outro ambiente, né, principalmente no clima, onde está acostumado com um tipo de projeto que é desenvolvido, essa realidade não vem claramente aqui para a nossa realidade, né? Então, a gente precisa ter dados e respaldo muito grande para que eu possa confrontar, né, essas informações de forma que quem ganhe seja o meu projeto. E, além disso, né, pensando que eu tenho essas informações, e se por acaso os meus níveis, aí, os critérios de projeto forem ultrapassados, como é que eu vou atuar nesse sentido? Né? Como é que eu vou remediar ou direcionar um tratamento para subsidiar um problema que eu não identifiquei numa campanha dessa de investigação? Não é um problema. E aí, né, a gente sempre chega naquela pergunta, né? Quanto é que custa um programa como esse aqui de investigação? Olha, pensando numa estrutura enorme, né, que vai, às vezes, resolver o meu problema operacional, o custo, eu acho que tem que ser pensado junto com o risco, né? O meu risco técnico ali que eu vou ter no meu projeto. Então, o que acontece? Para a surpresa de todo mundo, né, esse custo ele é muito baixo. Isso eu estou pegando assim, de valores globais, né, no meu projeto. E todo o custo vai ser baixo se eu fizer essa campanha aí de ensaios e sondagens muito bem feita, porque o meu conhecimento técnico ele tem que chegar a 100% quando eu já estou, como eu falei, naquela fase do monitoramento da minha estrutura.
né, economizar em alguns pontos, e principalmente nessa questão de ensaios e investigações, e se eu jogo esse tipo de conhecimento ainda para o meu rejeito, né, o material que eu estou empilhando ali, eu sinceramente, né, não acho uma boa saída, porque esses materiais, como eu já falei aqui bem no início da aula, né, eles têm um comportamento muito específico diante de vários processos e propriedades intrínsecas que eles possuem, né? E é claro, né, não existe ainda toda aquela dificuldade, né? Porque a pior coisa que você tem é pegar sessões ali para você poder fazer a minha investigação e não ter a menor ideia do que está ocorrendo ali. Isso eu não estou falando somente já do material de fundação, estou falando da minha própria pilha mesmo, né? Ou seja, a gente sabe que, por exemplo, essa taxa, né, que a gente promove ali ou projeta para aquela pilha ser sequenciada ao longo da vida dela, ela tem que ser muito bem pensada, né? Porque todo esse carregamento que eu disponho na minha fundação vai gerar, ou na fundação, ou nas próprias camadas, né, subjacentes, vai induzir um comportamento maior, cada vez maior de tensão ali nesse material e, inclusive, ocasionar a migração ou concentração de zonas mais úmidas em relação a outras zonas que eu tenho na minha pilha, né? Isso é muito simples, né? A gente pode pegar uma esponja com água e apertar ela, ou então botar várias esponjas e você vir apertando. Você vai ver que quanto maior o meu nível de tensões, maior a chance de eu ter essa redução desses meus vazios e essa água ser expulsa, né? O problema é que às vezes ela não é expulsa, às vezes ela migra para outra região da minha pilha, né? E uma região onde eu não tinha pensado, ou é uma região que tem a função ali de ser a minha estruturação do meu projeto, né? Bom, então todo o trabalho aí mal feito vai me gerar um número muito grande, né, de dúvidas aí, e informações que sejam ruins, e com isso eu vou ter, às vezes, que revisitar esse projeto do início, né, e ter ali o meu retrabalho na campanha de investigação, na campanha de ensaios, né, ou mesmo a escolha equivocada do método ou do tipo de ensaio para representar o comportamento daquele meu material. Exemplo, eu tenho lá uma pilha imensa, né, onde eu sei que os níveis de tensão são muito elevados em determinadas porções desse meu material. Eu não tenho a certeza que aquela umidade de projeto ela foi atingida, talvez o material esteja numa umidade maior. As minhas drenagens que foram feitas ali para poder desviar aquela água, evitar uma certa infiltração, não estão funcionando muito bem, e aí os ensaios que eu tenho ali para avaliar a estabilidade são puramente drenados, né? Ou seja, como é que eu vou garantir que eu tenho uma região efetivamente drenada, né, se eu não tenho o menor controle tecnológico, né? Outro dia a gente estava até conversando aqui entre nós, né, porque pensa um monte de ensaios assim, mirabolantes, ensaios que inclusive fogem um pouco até da nossa expertise. A gente não tem hábito, né, de mexer com determinados ensaios. E aí, na hora de coletar a amostra, né, que a gente sabe que é um ponto bem crítico ali no nosso projeto, aí a pessoa vai lá e coleta, sei lá, com GPS, marca com GPS, a gente sabe que tem um desvio muito grande. Então, se eu pensar que eu tenho ali um reservatório, né, que eu estou, de repente, coletando aquelas propriedades ali do meu rejeito hidráulico, né, que ainda vai ser filtrado, ou então eu coleto ali uma amostra drenada, né, que já vai ser colocado ali na minha pilha, e eu preciso ter esse controle, porque eu sei que as propriedades variam para esses materiais, eu vou lá e coleto com um método impreciso. E pensar ainda numa pilha, né, que às vezes eu posso ter planejado colocar um determinado tipo de material e na verdade tem uma junção de materiais ali. Ou seja, o meu nível ali de precisão vai lá embaixo, ok? Bom, pessoal, voltando aqui, ó, então só para dar uma contextualizar novamente, a gente estava falando, né, um pouco de ensaios e investigações aqui. Então, uma figurinha bem tranquila aqui, né, que define quais são,
que define, né, um programa de investigação? Então, a gente sabe que tem muitas técnicas aí disponíveis e, normalmente, eu acabo conciliando, né, mais de uma técnica para atingir o meu objetivo. Então, essa figurinha aqui, ó, ela mostra muito bem uma campanha que nem completa está, né, porque aqui eu só estou pegando trechos aqui de fundação natural, né, mas eu consigo ali fazer tanta coleta de amostras deformadas, amostras indeformadas, posso ter a coleta também de amostras de materiais rochosos e levar para ensaios, né, de caracterização ou ensaios também geomecânicos, né? E lembrando que, além dessas investigações aqui que eu tenho que estar preocupado com o quê? Com o comportamento desse meu rejeito. Então, os ensaios que são direcionados para esse tipo de material são mais diferenciados, né? Então, vamos ali o quadro para dar só um exemplo rapidinho aqui, ó. Bom, a gente já falou aqui no curso, né, e vocês mesmos falaram sobre a questão de você dispor esse meu material dentro de uma cava, né? Então, pegando aqui um exemplo aqui hipotético aqui de uma cava, né? Vou ter esse material aqui. Eu já tenho um material aqui que é um rejeito aqui hidráulico que foi depositado aqui. E, em função da minha necessidade de projeto, eu não desejo remover esse material daqui, não. Eu quero tratar esse material como se fosse a fundação ali da minha pilha, né? Então, a minha ideia é construir aqui uma pilha, né? Vou construir aqui uma pilha, bem hipotético, né? E vai apoiar aqui, vai transmitir carga aqui para esse meu rejeito. Bom, o primeiro ponto que eu tenho que fazer é ter o controle aqui das propriedades, né, e ensaios desses materiais aqui de fundação natural. Porém, como eu falei para vocês, às vezes o meu problema não chega nem aqui, né? Ele pode chegar aqui em alguns extremos, porque o meu maior problema está na própria fundação caracterizada com rejeito. Bom, primeira pergunta, então eu desejo fazer o seguinte, eu vou amostrar esse meu material daqui e vou fazer ensaios de laboratório. Qual é a grande dificuldade? É que os métodos que nós temos de amostragem, eles não são razoáveis para você conseguir coletar o material que está aqui depositado nessas condições. Então, quanto maior aqui, ó, for essa profundidade, maior vai ser a minha dificuldade, tá? E aí o que acontece? Nós sabemos que ao longo da vida da deposição, esse rejeito que fica aqui, ele começa a desenvolver uma certa estratificação. Nós sabemos que, né, uma tendência natural, como eu tenho uma disposição de vários materiais aqui com densidades diferentes, esses materiais eles tendem inclusive a se separar, né? Então, os materiais mais densos tendem a descer, os materiais menos densos tendem a subir, ou seja, isso aqui sofre uma reorganização. Quando eu coloco uma estrutura dessa aqui em cima disso aqui, o meu nível de tensões ele é muito alto. Então, e considerando que eu tenho água aqui nessa minha fundação, é ideal que eu faça, né, uma previsão dos meus parâmetros, considerando, né, ensaios aqui triaxiais. Só que para eu conseguir pegar um ensaio triaxial, eu preciso ter uma garantia da não modificação das propriedades desse meu material. E é muito difícil, porque basicamente com Denison você não consegue recuperar, com Shelby você não consegue recuperar, Osterberg você não consegue recuperar, em função dessa grande profundidade. Então, eu vou partir, por exemplo, para a utilização de ensaios in situ. E a gente sabe, né, que o CPTU é um método de investigação que tem sido muito interessante, aplicado ao entendimento aqui do comportamento desse meu material, em função, né, daquelas relações que nós temos ali, da razão de resistência de pico, e da razão também de resistência liquefeita, né, residual. Eu consigo estimar esses parâmetros in situ. Então, eu posso fazer uma campanha bastante robusta para poder definir o comportamento desse meu rejeito, considerando anos aqui de lançamento dentro desse local aqui. Qual é o grande problema? Eu tenho uma limitação física para isso, né? Então, se vocês pegarem, ou quem já tem até contato com esse tipo de investigação,
o que eu vou falar aqui na novidade, sabe que 60, 70, 80 metros já começa a ficar um certo limite para esse tipo de equipamento. Se meu problema está mais profundo que isso, como é que eu vou entender isso aqui, ó, né? O que está o comportamento disso aqui? Então, hoje, né, já existem discussões acerca desse tema, que, por exemplo, eu consigo fazer uma remoldagem de um corpo de prova daqui de baixo, considerando distintos índices vazios, né, de forma a tentar representar os diferentes níveis de tensão que vão sendo crescidos aqui nessa minha pilha. E aí, com isso, eu consigo prever se, por exemplo, este material tem um comportamento lá dilatante, que para a gente é ótimo, ou contrátil, né, que a gente sabe que é a tendência desse material sofrer liquefação. Então, para esse tipo de situação aqui, ó, o conhecimento está sendo muito ainda construído. Para vocês terem uma ideia, esse ensaio aqui que eu estou mencionando, né, chamado de Slurry Deposition, que ele reconstrói essa amostra, ainda está muito a nível acadêmico, né? Se alguém depois que tiver interesse, eu posso reunir esses materiais aqui que eu tenho, né, que recebi também, foi muito bem compartilhado, agradeço aí aos meus colegas, né? E para vocês poderem ter um pouco de ideia de como a gente atuar nesse tipo de situação. Ou seja, eu tenho uma região aqui que eu não consigo ter uma boa representatividade se eu sacar uma amostra ou mesmo se eu tentar investigar in situ, dada a limitação das minhas técnicas. Então, hoje, é muito difícil a gente chegar e falar assim, por exemplo, qual é o melhor método, qual é o melhor ensaio, como é que a gente vai representar isso? Depende muito do projeto, depende muito do seu objetivo, depende muito do nível da minha pilha, né? Em que ela vai subir. Então, é só para a gente ter esse nosso pensamento crítico, né, acerca dessas investigações, ok? Então, vamos voltar ali para o nosso conteúdo de aula. E aí, como eu falei, né, esse programa ideal aqui, ó, na verdade, não representa uma quantidade muito grande de investigações e nem uma quantidade muito grande de ensaios. Ele tem que ser assertivo e tem que ser razoável do ponto de vista de justificar as minhas propriedades, né, de engenharia, ok? Esse é um ponto muito interessante, muito discutível, né? Porque é o seguinte, né? Eu devo seguir fielmente as normas? A resposta para esse tipo de pergunta, né, é sim. Por quê? Porque a norma é um documento, né, tem peso de lei. Só que as normas que nós temos, muitas delas não atendem às nossas necessidades. Vocês ontem viram lá com o professor João, né, a parte de estéreo, nós temos uma norma para esse tipo de estrutura, né, mas eu não tenho, por exemplo, uma norma para a construção de pilhas de materiais finos, por exemplo, né? Não tem um empilhamento, não tem uma pilha de rejeito, eu não tenho esse tipo de estrutura, né? E não tenho também uma norma que prevê uma pilha dessa híbrida, ou seja, que eu coloque estéreo e rejeito junto. Não tenho. Então, normalmente, o que é feito é uma adaptação de algumas normas, né? Então, aí nós temos muitas, CDA, temos da Uncode, né? E algumas dessas normas, inclusive, são para a barragem. Não é o nosso caso aqui, mas a gente usa na tentativa de mitigar o risco que o projeto pode gerar, né, em função do nosso desconhecimento. E essa discussão que eu estou fazendo com vocês vale também para investigação e ensaio, né? Até ensaios que já são corriqueiros na nossa vida, né, geotécnica aqui, não nos atendem. Então, para onde que eu quero chegar? Quando existe esse tipo de desafio, onde às vezes eu estou ainda no nível muito empírico, estou na experimentação da coisa, é preciso ter um alinhamento mútuo entre todas as partes, tá? Para definir qual é o critério que eu vou utilizar. Porque, por exemplo, CPTU, CPT, se a gente fosse juntar isso, deve ter pelo menos aí umas 40 normas pelo mundo, né? Cada país tem aí praticamente a sua, em função das condições do cone, né? Chutei esse número, mas eu sei que é uma ordem de grandeza muito grande, tá? Então, a gente já vê que existe uma certa divergência ou diferenças de tratamento
quando eu comparo normas, né? E às vezes essas normas consideram alguns elementos, né, que não temos aqui na nossa realidade, a gente acaba aplicando diretamente. Então, o recado que eu gosto de dar disso, nesse item é o seguinte: eu tenho que sempre que seguir a norma, mas eu tenho que definir quais são as normas que eu vou utilizar e se eu for precisar fazer alguma adaptação, que isso fique acordado ou colocado como premissa para o desenvolvimento do meu projeto, ok? Bom, vamos dar sequência aqui. E aí, qual o método que eu tenho para escolher? Bom, nós temos aqui, né, é óbvio que eu não vou detalhar nenhum desses métodos aqui, mas basicamente eu posso definir as classes desses métodos. Ou seja, eu tenho métodos aqui diretos, que são essas sondagens aí que vocês conhecem, né? Sondagem de percussão, rotativa, ultrado, enfim. Eu tenho esses métodos que eu chamo de semidiretos, que envolve esse grupo do CPTU, do VN-Teste, do preciômetro. Por quê? Qual é a grande diferença? Porque no direto eu consigo ter uma amostra, eu consigo então acessar o local que eu estou fazendo a minha análise. Quando eu venho para um método semidireto, eu consigo medir propriedades em um ponto que eu queira medir, mas eu não consigo coletar essa amostra. E por fim, eu tenho o método indireto, que é muito útil e às vezes é uma mão na roda dentro do nosso projeto. Só que qual é o grande problema dele? Se eu não tenho um método direto ou mesmo um semidireto para balizar esse método, eu tenho que ter um conhecimento técnico muito grande acerca daquela área para que eu elimine todas as hipóteses. E onde eu quero chegar é na própria geofísica, né? A geofísica é muito interessante, nós conseguimos aí boas correlações, por exemplo, utilizando eletroresistividade com parâmetros obtidos em CPTU, eu consigo obter sísmica, consigo fazer o SCPTU no meu rejeito, enfim, a gente consegue isso, né? Então, eu tenho que utilizar os métodos de uma forma muito consciente, de maneira que eu não gere mais dúvidas ainda para o meu projeto, né? Então, quanto mais indireto eu vou atuando, maior é o número de hipóteses que eu consigo chegar, ok? Bom, e quando é que é necessário executar um projeto, né, de investigação geotécnica? Basicamente, quando eu tenho ali um desconhecimento acerca do meu projeto. Então, aqui tem as principais fases de um projeto desse, genéricas, né, mas a gente consegue enquadrar esses projetos. E o meu nível de investigação para um projeto desse, né, imaginando que eu tenho aqui um gráfico XY, ele tem que chegar aqui no final, ó, um nível muito alto. Do contrário, é melhor que eu pare, que eu retorne e desenvolva esse meu conhecimento, né? Às vezes, o que a gente percebe lidando com projetos, principalmente de empilhamento, onde algumas particularidades ainda são totalmente desconhecidas ou de difícil entendimento, né, é que às vezes a minha maior necessidade é dizer para alguém, ou alguém dizer, né, melhor dizendo, falando assim, como é que eu tenho que jogar esse material lá na minha pilha? E se esse material for jogado fora da especificação, isso vai causar algum impacto lá no meu projeto? É quase que fosse uma diretriz, né? Ou seja, o que eu tenho que fazer para garantir que aquele material vá sendo desenvolvido? Por quê? Porque cada vez mais, né, as atividades estão ficando dinâmicas. Então, um material que hoje você pensou que não iria jogar lá, você agora está jogando. Depois eu tiro, depois não vem outro material por cima, né? Essas pilhas, elas vão crescendo de uma forma desordenada muito rapidamente, se não houver um controle rigoroso de como eu vou construir. Então, cada vez mais tem se buscado, não só o papel aí do EOR, mas também de métodos de controle de qualidade da amostragem, para ver se aquele material está ali condizente com que ele deveria estar se comportando, e também com processos, para ver se os processos estão sendo bem estabelecidos e se houver algum desvio, como eu vou contorná-los. Ok? Então, basicamente, eu tenho essas fases aí das etapas de investigação, deixei meramente informativo para vocês, né, para quem ainda não tem muito conhecimento ou contato, ou mesmo na hora ali de direcionar qual é o melhor método para a sua necessidade, né. Então, onde que eu quero chegar?
os projetos, às vezes, não dá nem tempo de ter aquela etapa crescente, né, de conceitual, básico, executivo. Né? Às vezes, a gente já está no executivo sem nem ter o conceitual. Né? E como é que eu vou fazer algo assim sem ter o mínimo conceito do negócio? Eu não sei como é que ele vai se comportar. Né? Enfim, são alguns pontos que a gente tem que trazer aqui para a nossa aula, para vocês pensarem, né, e refletirem também um pouco nos distintos papéis que vocês atuam profissionalmente, né, para vir sempre naquele sentido da gente construir o conhecimento. Bom, como é que eu faço para decidir, né, as propriedades ou comportamento de engenharia dos meus materiais com base em ensaios? E aí, caímos aí também numa outra pergunta, né? Quantos e quais ensaios são necessários para que eu possa definir? Essa figurinha aqui, ó, ela é muito interessante, porque nós temos os ensaios clássicos aqui, ó, e alguns deles, a gente não precisa inventar muito a roda para poder definir o comportamento de um material. Por exemplo, existem muitas proposições que tentam prever o comportamento, né, de um rejeito como esse, acerca da sua suscetibilidade à liquefação, simplesmente correlacionando propriedades físicas. Né? Eu consigo, por exemplo, definir ali uma faixa granulométrica, onde eu identifico que aquele rejeito ali ele tem uma propensão a ser contrátil, ou, né, tem uma suscetibilidade à liquefação. Eu posso também correlacionar parâmetros como teor de umidade, os limites de Atterberg, para poder ver o comportamento deformacional desse meu material, acerca ali da própria, relacionando a umidade com a plasticidade. Né? Então, a depender do nível que eu chego, eu consigo ter uma ideia se aquele material vai ter um comportamento dilatante ou contrátil. Então, muitas das vezes, as respostas estão na simplicidade. Outro dia a gente estava conversando, né, como dimensionar, por exemplo, um dreno ou definir ali um filtro para eu colocar na minha pilha, né? E a gente está usando critérios aí de Terzag, né? Desde quando que foi isso? 1914, 18, né? E não teve nada ainda que nesse sentido de melhora, né? Não significa que a gente precise ter um outro método, mas talvez a gente precise calibrar esse método para a nossa necessidade. Né? Então, a gente precisa realmente se debruçar em cima do mínimo de informações que nós temos para poder prever, né, o comportamento de engenharia desses materiais. Okay? E outro ponto, né, é muito difícil, já pegando aqui o nosso gancho de ensaio, partir para correlações. Por quê? Porque quando eu tenho um material que já é heterogêneo, ele tem uma tendência natural a um comportamento anisotrópico. Não é uma regra, porque eu também posso ter materiais homogêneos com comportamentos anisotrópicos. Né? Mas, de qualquer forma, o fato de eu não ter um ensaio que informe, né, me diga qual é o comportamento de engenharia daquele material e eu parta para referências na literatura, parta para correlações, eu posso estar indo com parâmetros muito conservadores, né, ou na contramão, muito inseguros para o meu projeto. Pensando do ponto de vista de rejeito, né, essa grande variabilidade, ela é presente. Eu falei ali para vocês um pouquinho mais cedo, que a gente está lá com um rejeito lá que é arenoso, né, ele é silto arenoso, e ele tem uma permeabilidade lá de 10 a menos 7, né, e assim, o projeto preocupado com questões de dreno de fundo. Eu não sei nem se aquela infiltração vai conseguir chegar no final da pilha, né, para vocês terem uma ideia da dimensão da estrutura e da permeabilidade desse meu material. É claro que mudando esse conceito, colocando níveis de tensões, eu consigo ter a migração dessa água, né, mas vamos tentar pensar de uma forma assim operacional dessa minha pilha, né? Então, os comportamentos de engenharia são muito complexos, né? Quando a gente compara, né, com rejeitos, principalmente, aí, que são materiais que tendem a uma anisotropia e uma heterogeneidade muito grande. A princípio pode nem parecer visualmente, mas possuem, né? Bom, e quais são esses principais parâmetros que eu posso obter com base nesses ensaios, né? Basicamente, são esses parâmetros de resistência, deformabilidade e permeabilidade.
Incita o laboratório. Eu ali dei um exemplo no quadro relacionado à dificuldade que a gente tem de amostrar esse material. Materiais naturais já são difíceis de amostrar quando eu trato com materiais muito brandos, alguns solos em particulares, né? Eu tenho uma dificuldade muito grande. Então, o in situ ele acaba sendo muito melhor, porque eu consigo medir não só a propriedade daquele meu material, mas como essa propriedade interage com o meio a qual esse material está ali inserido. Então, o outro ponto que a gente tem que discutir, né, qual que seria essa representatividade do ensaio. Então, para ficar mais fácil aqui o entendimento, eu trouxe uma figurinha de um maciço basáltico aqui, rochoso, só para a gente ilustrar o nosso pensamento. Quando eu tenho um maciço como esse aqui, ó, né? E aí eu chamo tanto a rocha intacta, que seriam essas partes que não estão descontinuadas, né? Não tem os tracinhos, seriam as partes branquinhas, e tenho as descontinuidades, que seriam todos esses traços aqui, né? Então, a soma dessa minha rocha intacta com a descontinuidade, eu tenho a definição de maciço. E aí eu tenho esse material na fundação da minha pilha, né? Como é que eu vou fazer uma representatividade do comportamento de engenharia desse material? O ideal é que eu tivesse aqui uma dimensão muito grande, de forma que eu pudesse ensaiar esse material nesse contexto de maciço. Só que é muito difícil. Por quê? Quanto maior o número de descontinuidades, maior a propensão desse meu material se fragmentar. E aí, quando eu pego um material fragmentado, né, que não atende às especificações e às normas, eu não consigo obter os meus corpos de prova. Então, eu fico refém do quê? De pegar materiais que estão aqui localizados nessa porção branquinha, que representam a minha rocha intacta. Mesmo, né, que se eu der um zoom aqui e pegar uma amostra daqui, eu vou ver lá algumas micro descontinuidades e tudo mais. Mas, de qualquer forma, será que essa amostra aqui, eu poderia dizer, no ensaio, sei lá, triaxial, que as propriedades aqui de resistência e deformação são representativas de um contexto desse de maciço? Não. Agora vocês imaginem eu tirar uma amostra de rejeito, né, inserido ali de repente numa cava, para tentar prever o comportamento de engenharia, considerando não só as propriedades intrínsecas, mas também todas as atividades operacionais que ocorrem até esse rejeito chegar lá. Então, o que é representativo quando eu vou fazer uma coleta e vou direcionar esse meu material para um ensaio, ou mesmo eu faça a retroanálise, que significa o quê? Eu já tenho a pilha sendo construída e eu quero saber se aquele material foi compactado na minha umidade lá de projeto, né? Será que se eu tirar 3, 4, 5, 6 amostras suficientes, como é que eu espaço essas amostras? Qual é a malha razoável? Né? Isso são perguntas que a gente precisa responder. Né? Chegar a um critério, a um procedimento que seja adequado e possa ser, inclusive, reproduzido, né, de projeto para projeto. É sempre bom quando eu consigo ter uma solução que eu consiga aplicar e compartilhar com o meu colega, né, de forma que ele faça aquela aplicação e da mesma forma tenha um sucesso no seu projeto. Então são chamadas aqui que a gente tem que ter para poder entender qual é o contexto desse meu projeto a qual eu estou concebendo, ok?